Nós vamos dar sequência à série Para o Alto e Avante, que nós já estamos no terceiro domingo, né? Já tem 2 áudios já na internet, caso você não tenha ouvido ainda, você pode acompanhar. E na semana passada, eu não estava aqui com vocês, estava em São Paulo, mas durante a semana eu pude ouvir o áudio e eu estava acompanhando o áudio do Marcelo e eu destaquei algumas coisas só para a gente ligar. Comentou numa parte sobre nós fazermos parte daquilo que Deus também tem feito, através da oração, através do serviço, e também ele nos lembrou que nós somos, na verdade, não um super-herói, mas nós somos quem pede socorro, certo? Nós somos aqueles que estão precisando de auxílio. Quando nós pensamos nessa relação de quem ajuda ou quem faz, nós somos aqueles que estão clamando, como nós vimos no Salmo que nós lemos e oramos nessa manhã. E quando nós paramos então para pensar nessa perspectiva de quem pede socorro, vem a pergunta então, quem é o herói? Quem é a pessoa então? Quem é o herói da história? Quem é a pessoa com superpoderes? Quem é a pessoa que pode nos salvar? Existem figuras ícones da sociedade, pessoas que em algumas vezes isso pode parecer como heróis. Se a gente olhar para o passado, voltar, por exemplo, uns 15 anos na história, a gente vai lembrar que um governo popular estava assumindo o Brasil, e embora nem todo o Brasil concordasse com isso, mas a grande maioria sim, criava-se uma expectativa de que esse governo popular iria agora sim fazer toda a diferença na história desse povo. Eu estava na faculdade ainda, quando eu lia naquela época eu lia muito Caros Amigos, né? E numa delas, numa das séries dessa revista, que é uma revista bem política, ela mostrava a crise imobiliária que surgiu em Brasília quando o governo Lula assumiu. Por que a crise? Porque todo o staff do governo novo não alugava as mansões, alugavam apartamentos simples, casas simples, e com isso o pessoal tinha as casarões lá em Brasília, ficava tudo para o governo, né? Todos os políticos assumiam aquelas casas gigantes. E agora um governo popular não estava acostumado com essas mordomias. Eu li essas coisas e eu pensava, gente, isso que é um governo sério, agora vai. Né? E quando a gente olha para o passado, quase que a gente fala, né? Volta Collor, né? Porque deu tudo errado, nada funcionou. Foi uma completa decepção. Mas, se olhar para o passado tão distante, olhar para essa semana mesmo, né? Para quem esteve acompanhando os jornais, Eike Batista agora é considerado réu e já foi decretado sua prisão, só que ele não está no Brasil. Quando esse personagem surge na política no Rio de Janeiro, também surge uma expectativa em cima dele, por causa das coisas que ele prometia, das coisas que ele falava. A ilusão que ele criou em cima das suas empresas gerou e criou uma fortuna inigualável, e ele acabou sendo capa de revistas. Mas em um único ano ele perdeu, por causa porque tudo que ele levantou como história caiu por terra e nada do que ele prometia funcionava, ele perdeu só 34 bilhões de reais em um único ano. Antes disso tudo acontecer, olha só o que o Luciano Huck fala, isso em 2013. Vale um parabéns especial para Eike Batista, Eduardo Paes e Sérgio Cabral. Detalhe, Eike já decretado a sua prisão. Eduardo Paes com todos os bens cassados, todas as suas contas travadas, e Sérgio Cabral preso. Só somando forças é possível construir um Rio mais justo. Deu ruim, não foi assim. Decepção. A verdade é que, quando nós paramos para essa pergunta, quem é o herói, nós olharmos para pessoas, nós sempre vamos nos decepcionar. Heróis humanos decepcionam em geral. Mas, existe também um tipo de decepção que pode surgir, mesmo quando a resposta para quem é o herói é Jesus. Eu sei que quando eu perguntei quem é o herói, todo mundo já pensou, né? É Jesus, é Deus, é Ele sim. Ele sim tem superpoderes, Ele sim
é poderoso, é milagroso, ele sim é o nosso herói. Mas existe sim um tipo de decepção que pode surgir no nosso relacionamento, mesmo com um herói tão perfeito quanto Jesus, ou totalmente perfeito como Jesus é. É óbvio que essa decepção não surge por conta do que ele faz, mas conta de mim como um espectador ou alguém que ama esse herói, alguém que espera coisas desse herói, alguém que deseja coisas desse herói. E é isso que eu queria comentar com vocês nessa manhã, sobre essa decepção que a gente pode ter com heróis e como lidar com elas, principalmente quando nós nos decepcionamos com Deus, quando nós temos uma decepção com o próprio Deus. E para isso, então, eu queria ler com vocês o texto de Lucas. Lucas, capítulo 24. A partir do verso 13, vai nos contar a história de 2 discípulos de Jesus. 2 discípulos que, no domingo de Páscoa, resolvem abandonar todo o projeto no qual eles estavam envolvidos já há alguns anos e voltar para casa. O texto diz assim: naquele mesmo dia, o domingo da ressurreição, 2 deles, dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Era um homem, um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele, Jesus, lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu das vistas deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Essa é uma história não apenas conhecida de quem frequenta a igreja, de quem já está há um bom tempo envolvido com uma comunidade. Você já deve ter ouvido algum sermão sobre esse texto, mas também ela pode ser conhecida porque ela, de alguma maneira, é a experiência que algumas pessoas têm. Eu queria convidar você a me acompanhar nessa estrutura e ver como o movimento desse texto começa, ou acontece. Esses 2 homens, eles estão num caminho que sai de Jerusalém, vai para Emaús, e esse é um caminho de decepção, porque ele retrata a decepção, porque eles estavam já envolvidos com o ministério de Jesus há um bom tempo. Eles tinham algumas expectativas a respeito do que esse ministério significava. Eles tinham alguns desejos pessoais envolvidos com o ministério de Jesus.
Mas de repente, o herói, aquela pessoa que eles tinham como o foco da sua ação, se entrega. E como uma ovelha muda, ele é levado e humilhado até a cruz, onde ele sofre e morre. E já era o terceiro dia, desde que tudo isso tinha acontecido, e eles simplesmente perderam todas as suas esperanças. Eles entenderam que aquilo que aconteceu, aqueles 3 anos, aquele período que eles se dedicaram ali, foram jogados fora, que não valeu a pena. A gente investiu, a gente ficou aqui e agora a gente está voltando para casa. O primeiro movimento que a gente percebe, então, é justamente o regresso. Eles estão voltando para sua casa, eles estão regressando para o lar, eles estão retomando as suas histórias, eles estão retomando a sua vida anterior a Jesus Cristo. Vamos dizer que teve um período em que Cleopas e seu companheiro dedicaram toda o seu envolvimento, a sua ação a Jesus Cristo. Eles estavam envolvidos com isso. Jesus ia para as cidades, Cafarnaum, Judéia, Jerusalém, e eles estavam acompanhando. Eles estavam vendo os milagres, eles estavam vendo as coisas acontecer, eles estavam acompanhando seus discursos, eles viram a multiplicação dos pães, eles viram ele andando sobre as águas, eles sabiam das histórias. Mas agora, tudo isso morreu. Morreu junto com ele. Estamos regressando, estamos voltando para casa. Ainda, eles são pessoas frustradas. Eles estão frustrados porque no caminho, eles falavam sobre essas coisas. E Jesus conversa com eles. Sobre o que vocês estão falando? Você não sabe? Não é óbvio o que a gente está falando? Sabe que você não lê jornal, você não viu nas redes sociais, bombou para tudo que é lado, só tem vídeo disso, falando sobre aquilo que aconteceu. Pessoas frustradas repetem o tempo todo o motivo da sua frustração. Eles iam caminhando, iam falando, iam remoendo, iam lembrando do dinheiro que eles gastaram, lembrando dos cursos que eles fizeram, lembrando de tudo que eles investiram e nada. A gente ficou lá e agora só a gente voltando para casa. A gente voltando para os nossos afazeres. É hora de remoer, é hora de contar e recontar o motivo da frustração. Esses homens estão vivendo exatamente esse momento decepcionante, frustrados, regressos, também equivocados, porque no caminho, e quando eles param para explicar para Jesus, eles não sabiam que era Jesus estavam como um homem estranho que simplesmente aproximou deles na caminhada e fez perguntas e eles começam a responder e eles mostram a visão que eles têm acerca de Jesus. Jesus é um profeta poderoso em palavras, poderoso em obras. Eles não estão errados. Jesus é mesmo profeta, Jesus é poderoso, mas existe algumas questões que eles estão ignorando nessa história. Eles estão olhando para pedaços do que significa Jesus e não estão olhando para o todo. É como se você pedisse para 3 cegos se aproximarem de um elefante e descrever um elefante. Um chega e coloca a mão numa pata do elefante, o outro pega a orelha do elefante, o outro encosta a mão no corpo do elefante. E cada um vai descrever um pedaço do elefante, mas nenhum deles vai conseguir dizer ao todo o que é um elefante. Esses homens haviam experimentado um pedaço do ministério de Jesus. Eles estavam interessados no profeta poderoso em palavras, poderoso em obras, aquele Jesus que fazia as coisas se multiplicarem, Jesus que fazia o cego ver, o surdo ouvir, o coxo andar. Esse era o Jesus que eles tinham em mente, a expectativa deles, a esperança deles estava nessa única pessoa, nos benefícios de alguém que faz maravilhas. E dessa pessoa que faz maravilhas está comigo. Eles estavam com Jesus. Mais ainda, eles tinham uma perspectiva militar. Eles não esperavam Jesus, o Redentor,
mas o Jesus monarca, o Jesus rei, o filho de Davi. O que eles queriam era que Jesus comandasse um exército, tirasse de vez o governo romano de cima dos judeus e libertasse Israel, para que Israel voltasse a ser uma nação. Era isso que eles queriam de Jesus. Nós esperávamos que ele fosse quem iria libertar Israel. Esses homens, eles estavam assistindo a cena da crucificação. Enquanto Jesus ia carregando a cruz, um virava para o outro e dizia assim: será que é agora que ele vai jogar essa cruz longe e vai matar todo mundo? Será que é agora que ele... Aí não era agora, ele caminhava mais, ele chegava lá, aí foram pregar ele na cruz. Não, agora ele não vai deixar pregar. Ele vai, nessa hora, o prego não vai cravar na sua mão e vai sair algum raio super poderoso, os romanos vão todos caírem mortos e a gente vai estar livre. Fica olhando, é agora. Mas os cravos penetraram a carne e o corpo de Jesus. E ele foi suspenso na cruz, foi erguido. Então eles falavam de novo: não, então é agora, hein? Agora ele já está lá no alto, é isso, ele estava esperando ficar no alto, porque aí todo mundo ia ver a sua glória, agora vai sair poder, vai sair uma luz e nada. Eles esperaram, até que ele disse: está consumado. E morreu, e já é o terceiro dia que ele está morto. Eles criaram uma visão acerca de Cristo, uma expectativa acerca de quem ele deveria ser de fato, mas quando eles encaram a realidade de que Cristo não era o que eles queriam que ele fosse, eles voltam, regressam, frustrados, equivocados e incrédulos. Porque quando a expectativa está errada, quando a visão está errada, quando a esperança está errada, e a gente fica esperando de Deus coisas que Ele não prometeu, a gente fica esperando coisas que Ele não disse que ia fazer, coisas que estão só no nosso coração, mas não estão no coração de Deus, eles encaram uma realidade que esse Deus que eles criaram, essa visão de Deus que eles inventaram, morre. Morreu. Está morto, já é o terceiro dia. Olha, tem gente que foi lá e diz que ele não estava mais. Uma visão de anjos que diz que ele de fato ressuscitou. Outros foram conferir e realmente ele não estava lá. Mas nós estamos voltando para casa, porque eu não acredito mais. Eu não creio mais. Isso para mim é tudo balela. Isso tudo não funciona. Eu já dediquei muito tempo, eu já gastei minha vida, eu já fiz de tudo. Eu desisto, estou voltando para casa. Estou voltando para o meu povoado. Vou chegar em casa agora, encarar o vizinho. Quando eu saí dizendo que ia seguir Jesus, ele falou para mim: rapaz, essa furada. Eu fui, olha agora o que deu. Agora eu volto, cabisbaixo, vou aguentar todo mundo fazendo piada de mim. Voltar para casa. Na década de 90, tem um filme que fez sucesso, ainda passa na sessão da tarde de vez em quando, que chama Fé Demais, Fé Demais, Não Cheira Muito Bem. Não Cheira Bem. É um filme com o Steve Martin, onde ele faz o papel de um pastor, um dito pastor, um pregador, chamado Jonas, que ele vai passando de cidade em cidade, fazendo shows evangélicos, né? Ele monta um circo, ele coloca um coral muito bacana, e ele é muito carismático, ele tem um discurso muito carismático. Se você assistir o vídeo e ver algumas pregações dele, você vai ver que ele não usa Bíblia praticamente, ele só cita nomes, mas ele é uma pessoa envolvente, que promete coisas, e usando de todos os recursos que ele tinha, de alguns recursos tecnológicos, ele produzia milagres. Então chegava uma senhorinha
assim, com certa idade, ele mandava os diáconos ir lá receber a pessoa com uma cadeira especial, era uma cadeira de rodas. E aí colocavam ela na primeira fileira. E aí no meio da pregação ele chamava a senhora, e aí ela levantava, porque ela sempre andou, né? Mas todo mundo olhava para aquilo e dizia, é um milagre. E coisas desse tipo. Ele inventava e produzia situações como essa, e as pessoas acreditavam. Elas queriam acreditar. Era fácil enganar as pessoas. E ele montava esse circo de cidade em cidade, e as pessoas iam e enchiam suas tendas. A verdade é que crer nessas fantasias é muito fácil, porque nós carecemos de esperança, carecemos de heróis, e quando as pessoas pintam um herói do jeito que se encaixa no nosso desejo, a gente gosta, e pessoas se envolvem. A verdade é que muitas pessoas estão no caminho de decepção por causa de situações como essa, desse pastor Jonas do filme. Muitas pessoas criam a ilusão e pintam Jesus de uma maneira que é fácil da gente acreditar e é gostoso da gente crer, dizendo coisas que fazem bem, prometendo coisas que nos faz bem, e isso se torna de uma certa forma envolvente. Ou seja, da maneira mais gritante, do tipo, doe o seu dinheiro e você vai receber 100 vezes mais. Ou seja, da forma mais, às vezes, velada possível, prometendo coisas que, de fato, a Bíblia mesmo, às vezes, não promete. Mas o que acontece com pessoas que entram por esse caminho e se decepcionam por acreditar em Jesus e acreditar nele da forma errada, da forma equivocada? Mesma coisa. Quantos são as pessoas que hoje estão entrando pela última vez numa igreja conhecida como evangélica? Pessoas que vão ouvir o discurso, pessoas que vão pela última vez investir o seu último fôlego porque foram enganadas até agora, creram da forma errada em Jesus e não suportam mais conviver com essa realidade de um Deus que não a satisfaz. Ou quantas são as pessoas que nós conhecemos que voltaram e hoje não querem mais saber, abandonam completamente a caminhada porque durante muito tempo creram da forma errada em Jesus. Pessoas frustradas, que você para conversar e repete toda a história. Você já ouviu 30 vezes contar daquele pastor fulano de tal, que fala, e conta, e toda vez conta a mesma história. Todo Natal você encontra a família, a pessoa vem com aquela mesma história. Você não pode falar de igreja, você não pode falar do seu pastor, porque a pessoa já faz piada, a pessoa já acha ruim, a pessoa... porque não consegue admitir mais, porque são completamente frustradas com a igreja, frustradas com Deus, frustradas com o relacionamento, a experiência que teve. E o mesmo motivo, porque estão errados, estão enganados, não conhecem o todo, conhecem parte. Foi apresentado um Jesus apenas que cura. E era a única expectativa que a pessoa tinha, um Jesus que cura. E aí eu vou na igreja, porque Jesus cura. Eu dou o meu dízimo porque Jesus cura. Eu me envolvo com os movimentos da igreja, as reuniões, o discipulado, porque Jesus cura. E quando a doença leva a pessoa à morte e a cura não aconteceu, a primeira reação, esse Deus morre. Quando nós dedicamos a nossa esperança em um único pedaço da fé, em uma única face de Jesus, em um único trecho da história, a verdade é que nós também ficamos incrédulos. E esse Deus, esse Jesus manipulado, construído na mente das pessoas, em partes, em pedaços, responsável apenas por dar bênçãos e fazer milagres, esse Jesus que a gente inventa muitas vezes e que a gente às vezes quer, porque a gente gosta do Jesus, o fazedor de milagres, mas o Cristo, esse a gente não quer muito se envolver, mas quando a gente começa a só se envolver com esse lado, a verdade é que ele morre.
Chega um momento da nossa vida que a gente acha que simplesmente, olha, morreu mesmo. Já é o terceiro dia, já é uma vida toda, já foi muito tempo que eu gastei, eu não quero mais gastar tempo com isso. Decepção e abandono. Frustrados, completamente equivocados. E agora, incrédulos. Mas se a gente parasse por aqui, a história ficaria triste, né? Existe coisa boa nessa história. Existe o que eu posso chamar de a restauração da vida desses homens, a restauração de quem se decepciona, a restauração de quem durante tanto tempo se envolveu com Jesus da forma errada, olhou para Jesus da forma errada, teve a esperança errada. O texto que nós lemos, ele está acontecendo durante uma trajetória, uma caminhada. A caminhada, como a gente viu, de 11 quilômetros. O pastor Marcelo pregou em março, foi a Páscoa do ano passado, ele pregou exatamente esse texto. Nós estamos dando foco diferente para o texto, mas ele lembrou naquele sermão que a caminhada de Emaús, de 11 a 12 quilômetros, é como se a gente saísse daqui a pé e fosse até o Parque Ecológico lá em Americana. Esse tempo de caminhada. Só tem uma diferença. A distância é a mesma, a diferença é que as ruas não eram pavimentadas. O caminho não era reto. Era acidentado, era um caminho complicado e o calor era de matar. Mas, se bem que o calor ultimamente anda também exagerado, né? Mas era essa caminhada. E nessa caminhada, o que a gente percebe no texto bíblico, quando a gente lê a história, é que Jesus ele escolhe estar próximo desses homens, mesmo decepcionados. Aqui Jesus ele já está com toda a sua glória divina restaurada. Deus sempre foi homem, Jesus sempre foi homem, sempre foi Deus, 100% homem, 100% Deus. Mas enquanto ele estava aqui, nasceu na terra e foi até a sua morte, ele escolheu ser apenas homem. Agora, depois da sua ressurreição, Jesus agora Deus, ele aparece com toda a sua glória, mas ele não aparece como Cristo, ele aparece de uma forma que eles não o reconhecem, eles não percebem que ele é Jesus, mas o fato é, no caminho da decepção desses homens, na trajetória negativa deles, voltando para casa, deixando tudo para trás, abandonando tudo que eles tinham vivido, o próprio Cristo se aproxima. O próprio Deus tem interesse. O próprio Deus deseja caminhar 11 quilômetros com ele. Deus ama essas vidas. Deus ama essa pessoa equivocada, esse ser regresso, incrédulo. Deus tem interesse pela vida dele. E ele mesmo se aproxima e caminha com eles. Jesus, estando ali ao lado deles, tem também interesse por suas frustrações. O que vocês estão discutindo? Que coisas são essas que vocês estão dizendo? Me conta. Deixa eu saber o que está no seu coração. Deixa eu saber qual é essa mágoa que você tem aí dentro. Deixa eu saber qual é o tamanho dessa frustração. Está decepcionado comigo? Não gostou da maneira que eu fiz as coisas? Me conta o que é isso que está no seu coração. Jesus ele não só tem interesse e se aproxima, mas ele quer ouvir, mesmo sabendo, ele é Deus, ele é onisciente, ele conhece os nossos corações, ele é capaz de saber aquilo que nós vamos dizer antes mesmo de dizer. Ele sabe aquilo que nós temos no nosso interior, mas é preciso falar. Ele quer ouvir. Ele precisa nós precisamos transformar essa frustração em palavras.
Esses homens começam a contar a Jesus e contam, e aqui talvez a gente possa imaginar um motivo de Jesus não ser reconhecido por eles. Talvez se eles vissem Jesus, já Jesusão, essa coisa da decepção ficaria uma coisa interna ali, amarrada. É Jesus, então tudo aquilo que a gente viu é verdade, tudo que a gente ouviu é verdade. Mas Jesus não se parece como Jesus nessa hora, porque para esses homens terem liberdade de simplesmente contar. Vocês estão vendo uma série no Fantástico que está aparecendo do patrão disfarçado? Ele se disfarça de empregado e aí ele convive com os homens como empregado. Então, o Fantástico acha que inventou, né, essa coisa. Não, Jesus, lá no primeiro século, ele já se disfarçou de empregado e se infiltrou no meio dos homens ali e falou: que coisas! Vocês estão decepcionados com o chefe? Me conta, o que o chefe fez que vocês não gostaram? Eles estão lá ouvindo. Jesus está ali ouvindo aqueles homens. E aí, depois de ouvir aqueles homens, Jesus começa a ensinar. Jesus ensina, Jesus começa os profetas. Aliás, começa por Moisés. Depois vem para os profetas. O texto judaico ele é dividido em três corpos. Um primeiro grupo chamado da lei, ou Moisés, como o Lucas descreve aqui. Depois vem os profetas e aí então vem os escritos. Quando você lê esse texto, para quem conhece essa estrutura do texto hebraico, fala assim, ele só leu Moisés e os profetas, e não leu os escritos que são salmos, são os poéticos, são cantares, eclesiastes, outros textos. E aí depois na sequência Lucas diz, ele ensinou toda a escritura. Então na verdade ele ensinou os três grupos, ou seja, nessa caminhada de 11 quilômetros, um homem caminha em média 3,5 a 4 km por hora, mas se você imaginar que eles estão conversando, esse tempo pode ser até maior. A probabilidade é que eles tenham caminhado de 4 a 5 horas durante essa viagem. Todo esse tempo, Jesus conversando com eles e ensinando eles toda a Escritura, mostrando que o Messias deveria sim morrer, deveria sim sacrificar. Ou seja, ele começou do início, Jesus fez um curso completo com eles, rasante de 5 horas, um curso massivo, um curso bem completo. Durante essa viagem toda, ele explicou todas as Escrituras para eles. Começando do Antigo Testamento, começando de Moisés. Com certeza Jesus falou para ele sobre as más notícias, contou para ele da situação do homem, da necessidade de um redentor, falou sobre a lei, sobre a tentativa da lei ser um suporte a essa restauração, mas ela só mostrava mais o pecado do homem do que realmente conseguia salvar o homem. Era preciso um redentor que tinha que ser o Messias, que foi enviado, e ele conta toda essa história até chegar na cruz e mostrar a necessidade dele morrer. Toda a Escritura. Diferentemente da visão que esses homens tinham de Jesus, de partes, ele é apenas um profeta, ele é apenas o libertador de Israel. Existia muito mais acerca de Jesus em toda a Escritura e toda a palavra precisa ser anunciada quando se fala de Jesus. E ele apresenta toda a Escritura. Queridos, esses eventos todos no qual Jesus se envolve nessa caminhada, mostra para a gente o interesse mais precioso de Deus, que é a comunhão. É estar ao lado, é caminhar junto, é ouvir nossas histórias, é nos ensinar. E detalhe, enquanto Jesus ensina, Jesus consola esses corações. Eles começam a entender que suas frustrações não fazem sentido. Eles começam a entender que aquilo que aconteceu, que tanto os magoou, ver o seu líder, o seu chefe entregando a vida, morrendo, aquilo que era a causa da sua angústia, sua decepção, se tornou a convicção do quanto esse Deus nos ama, o quanto Jesus nos ama de fato.
a ponto de dar a sua vida por amor de cada um de nós. O interesse mais precioso é comunhão. E se a gente agora olha para a gente aqui, 2017, nossa vida, o seu relacionamento com Deus, a maneira como você tem se relacionado com Ele, as expectativas que você tem no seu coração acerca de Deus, pessoas que você talvez conheça que hoje são regressas, são frustradas, equivocadas acerca de Deus, incrédulas. Você pode talvez perceber que a restauração que aconteceu na vida de Cleopas, do seu companheiro, é a mesma restauração que acontece em nossas vidas e pode acontecer naqueles frustrados, aqueles que já abandonaram a caminhada. Porque a verdade, meu querido, é que Jesus, ele continua próximo, continua se aproximando. Às vezes Jesus não aparece como Ele mesmo. Às vezes Ele envia seus servos. Sou eu, é você. São as mensagens que nós publicamos na internet. São as lições que nós compartilhamos com nossas crianças. É o discipulado que a gente tem. Cristo está presente em todos esses movimentos. E em todos esses momentos, Jesus está próximo, anunciando, está próximo, permitindo o encontro. O desejo dele continua sendo se aproximar de cada um de nós. Essa foi a promessa dele em Mateus 28, eu estou convosco todos os dias. Eu estou perto, eu estou ao seu lado. É a presença do Espírito Santo na minha, na sua vida, próximo a cada um de nós, enchendo nossos corações, enchendo nossas vidas, nos dando direção. O desejo de Deus continua sendo o mesmo. Ele quer estar próximo. Mesmo quando estamos no caminho da decepção, mesmo quando estamos arrasados por dentro, mesmo quando não concordamos com aquilo que Deus fez, mesmo quando nós olhamos para as nossas expectativas, olhamos para a igreja de hoje e dizemos assim, deu tudo errado. Não era isso que eu queria, não era assim que eu gostava, não é assim que eu queria. Deus quer estar próximo. E Ele continua ouvindo. Mas o problema é que a gente conversa com Deus muitas vezes de maneira sistemática, de maneira institucional. Às vezes só oramos aqui na igreja. Às vezes nós só temos esse tempo. Passamos um período refletindo sobre oração. Me permita relembrar de novo a importância de abrir nossos corações. Mesmo que aquilo que a gente tenha que dizer para Deus pareça ofensivo. Jamais vou dizer para Deus que eu estou bravo com Ele. Meu irmão, Ele conhece as nossas histórias, conhece seu coração, conhece nossa vida. É a melhor pessoa para quem você pode se abrir a Ele mesmo. É preciso dar voz aos nossos sentimentos, é preciso dar voz àquilo que nós temos sentido, é preciso transformar isso em palavras. Isso é um exercício, nós temos que fazer, você precisa fazer. No seu tempo de oração, no seu tempo de reflexão ou de devocional, você precisa abrir o coração e dizer as coisas para Deus, dizer aquilo que você está sentindo, aquilo que você não concorda, aquilo que que te chateou, aquilo que você esperava de Deus e não aconteceu, aquilo que você investiu tanto e não deu certo, mesmo quando o assunto é religioso. Eu li o livro inteiro achando que ali eu teria a resposta, não deu certo. Eu passei durante tanto tempo fazendo os discipulados, achando que no final eu já ia ter condição de pregar domingo à noite. E não deu certo, eu ainda me sinto incapaz. Bem a verdade, a gente faz um seminário de 4 anos e ainda sai achando que é incapaz. Quanto mais ler só um livro, né? Mas a verdade é que às vezes a gente investe e começa a criar expectativas e não dá certo. Às vezes você se prepara para assumir uma liderança e de repente você percebe que não é a sua vocação.
Ou alguém faz melhor que você, e aí você fica frustrado. Poxa, eu gostava tanto de fazer aquilo. Decepção. Abre o coração, fale com Deus. E o ensino. Olha que interessante. Eu gosto demais dessa ideia de Jesus ter ensinado toda a Escritura. Porque, senão, a gente começa a voltar para a Bíblia, apenas pregar, apenas ler e apenas fazermos nossos devocionais em cima dos pedaços da Bíblia que a gente gosta. Vocês já ouviram falar em caixinha de promessas? Já? Um estojinho cheio de cartãozinho, né? Que você tira um cartãozinho e ali tem uma promessa bíblica, né? Muitas pessoas usam, eu conheci uma família que todo almoço tirava uma das promessas e isso é interessante, é um jeito de você estimular as crianças, né? É curioso, tal, mas a gente tem que tomar cuidado para isso não se tornar um biscoito da sorte gospel, né? Tirei, qual é a sorte de hoje? Qual é a bênção de hoje? O que Deus tem para hoje? Não é um horóscopo isso. A gente está falando de palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem que ser lida toda, ela tem que ser compreendida toda, ela tem que ser examinada toda, ela tem que ser compartilhada toda. A gente não pode viver só de caixinha de promessas, não pode viver só de devocionário bíblico. A gente precisa ler e nos envolvermos com toda a Escritura, com toda ela. E, por fim, comunhão com Deus. Esse é o desejo. Uma vez, voltando para a praia, eu estava com um grupo de famílias e eu vim mais cedo, as famílias vieram depois. E quando eles estavam voltando do Guarujá, tem aquele sistema Anchieta e Imigrantes, né? Eu nunca sei os nomes direito, mas eu sei que eles pegaram, os dois sistemas estavam abertos aquele dia, e eles voltaram para um desses caminhos. E no outro caminho, eu não vou saber qual agora, se eles vieram por Anchieta e Imigrantes, ou se eles vieram por Imigrantes e Anchieta, deu problema, teve um arrastão. Vocês já ouviram falar em arrastão? Os carros congestionaram, parou todos os carros, e aí um grupo de infratores, menores infratores, vieram passando de carro em carro fazendo uma limpa, levando dinheiro, celular, tudo que podia. Né? Quando cheguei em Piracicaba, fiquei sabendo do arrastão. A primeira coisa que eu fiz quando chegaram foi ligar para saber, gente, o que aconteceu, vocês estão bem e tal. O fulano errou o caminho e a gente pegou o sistema errado. Né? E aí, e ela deu graças a Deus por isso, e de fato, realmente, Deus os livrou, mas o problema foi o que veio depois. Agora a gente vê quando Deus de fato ama a gente, porque a gente vai na igreja, porque a gente se relaciona com Ele, por isso que Ele nos livrou. E eu tenho um problema sério, porque quando as coisas me irritam, eu falo. Na hora, né? E às vezes a pessoa não gosta. E a primeira coisa que eu falei, será que não tinha nenhum cristão no outro grupo que foi, então, assaltado? Aí a pessoa já travou porque já viu que me irritou, né? Não, eu não quis dizer. Não, foi exatamente o que você quis dizer. Então quer dizer que só tinha crente na fila que não foi assaltado. E todos os incrédulos e não crentes estavam na fila que não foi assaltada. Agora eu paro para pensar, meu querido, será que Jesus Cristo encarnou, veio a esse mundo, viveu entre nós, passou o que Ele passou, sofreu, entregou sua vida, sangrou, foi furado, crucificado, morreu, para que você não fosse assaltado numa fila? Será que Jesus entregou a vida dele para que nós fôssemos apenas abençoados por bens materiais, por coisas que nós podemos ganhar, por dinheiro que nós podemos ganhar, por benefícios que nós podemos ter com essa fé? Será que é essa a motivação de fazer Deus se entregar, morrer? Existe muito mais, meu irmão, existe muito mais, meu querido, existe muito mais daquilo que nós podemos imaginar, que é a comunhão com Deus. Jesus estava com aqueles homens, Ele para com aqueles homens, Ele se senta à mesa com aqueles homens, Ele está ali para se relacionar, Ele está ali para conversar, Ele está ali para se envolver. A vida que nós podemos ter com Deus é muito maior do que apenas os benefícios que nós podemos ter. Chega a ser de forma ridícula a gente calcular uma coisa dessa.
Não dá para trocar uma pela outra. A gente não pode imaginar que o nosso relacionamento com Deus é só bênção, é só aquilo que a gente pode ganhar. Isso está errado. É a vida com Ele, é a comunhão com Ele, é se sentar com Ele à mesa, é Ele partir o pão, é Ele nos servir, é nós conversarmos, é Ele ouvir. É você abrir o seu coração. É relacionamento, é comunhão. É óbvio que Ele nos abençoa. É óbvio que Ele nos guarda. Mas Ele faz isso como um pai querido que ama o filho, que dá coisas boas ao seu filho. Mas o que Ele quer mesmo é comunhão contigo. O que Ele quer mesmo é ouvir você dar uma boa noite, é ouvir você contar suas frustrações, ouvir você contar a sua história. O que Ele quer mesmo é ser seu amigo. É por isso que Ele deu a vida dele. Foi por isso que Ele se entregou. Mas Deus é santo. Muito santo. Santo, santo, santo. E nós somos pecadores, pecadores, pecadores. Não dava para ter amizade por causa do nosso pecado. Então Ele paga o preço que eu e você não podemos pagar, para que essa amizade possa acontecer. Queridos, no caminho que você tem de vida, pode surgir decepções. Mas quando elas forem em relação a Deus, olhe para você. Deus é perfeito. O problema está em nós. Como super-herói, Cristo é perfeito. Ele tem superpoderes mesmo. E Ele pode, de fato, fazer muitas coisas. Mas a maior delas é ser nosso amigo, é se relacionar conosco. Que Deus nos abençoe. Vamos ter uma palavra de oração? Pai eterno, Pai de amor, obrigado, Senhor, por esse texto que nós lemos, refletimos, pela oportunidade e privilégio de conhecermos e aprendermos mais de Ti. Nos faz, Senhor, percebê-lo próximo, através do Seu Santo Espírito, através de servos, através de pessoas que o Senhor usa, através de uma leitura bíblica, de um momento de oração, Pai. Nos faz, Senhor, ter liberdade para abrir nossos corações e conversar contigo. Que essa amizade seja cada vez mais verdadeira, Pai. Não por causa do Senhor, mas por causa de nós. Dos equívocos, das expectativas erradas. Mas que nós possamos desejar, do fundo do nosso coração, termos comunhão contigo, sermos seus amigos. Pai de amor, nos ensina, Pai. Nos ensina a compreendermos o privilégio da amizade com o Senhor, o privilégio da comunhão contigo. Faz isso, em nome de Jesus. Amém.